Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e dai-nos realizá-las por vós, para que em vós comece e em vós termine tudo que nós fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma grande alegria poder partilhar com vocês do Vocacional esse quarto módulo, né? Esse vídeo do quarto módulo, que nós estamos trabalhando a santidade e as virtudes. Então nós louvamos a Deus porque você chegou até aqui, porque você está neste módulo, porque com dedicação a graça de Deus te trouxe até aqui, e também pelo teu esforço, né? Pelo teu sim, pela vontade de Deus que você abraçou na sua vida. Eu quero louvar muito a Deus por estar falando com vocês dentro dessa grande tecnologia que a comunidade tem usado, né? A formação à distância. Às vezes parece muito impessoal a gente falar por aqui, falar no vídeo, ou fazer formações à distância, por Skype, enfim, as tecnologias que hoje a gente tem. Mas isso é uma grande graça de Deus, né? Foi criado por Deus também, através da inteligência do homem, para encurtar as distâncias e poder trazer e anunciar o Evangelho. Trazer a mensagem do Evangelho e anunciá-la. Então, eu quero aqui trazer aquilo que Deus tem preparado, né, para esse tempo de vocacional, encurtando um pouco a distância. Eu peço desculpa pelo barulho, eu estou gravando aqui na minha casa, e aí eu estou muito próximo da rua, e a rua é um pouco barulhenta. Apesar de eu estar gravando de madrugada, mas por fim podem ter alguns barulhos, né, aqui. Mas creio que a graça de Deus supera todas as dificuldades, não é verdade? Nesse vídeo em especial, eu quero partilhar com cada um de vocês, com você que chegou neste módulo, sobre a luta no jardim e a luta no deserto. Nós falamos um pouco sobre isso numa das semanas aí da apostila de formação do vocacional. E agora nós queremos aprofundar rapidamente. Tem um livro da comunidade Shalom chamado A Cruz e a Espada, o combate espiritual segundo a espiritualidade daquela comunidade, que nos traz grandes definições, né? E a definição principalmente dos 3 inimigos da alma, né? Dos 3 nossos maiores inimigos, que eu quero tratar aqui um pouco com vocês também. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as purificações que a alma passa. São João da Cruz chama de algumas de noites escuras. Algumas pessoas da renovação carismática chamam isso de deserto espiritual, mas são purificações, né? O compêndio da teologia cética e mística vai chamar de purificações, mas nós deixamos isso para o mês que vem, para o vídeo do mês que vem. Hoje nós queremos fazer toda essa introdução da luta no jardim. Porque o que é a luta no deserto? Como nós vimos numa das semanas aí do quarto módulo. A luta no deserto é uma luta da primeira conversão. Nós tivemos o primeiro encontro com Jesus, o encontro pessoal com Deus, que precisamos renovar diariamente, que precisamos renovar
com muita frequência na nossa vida. Nós não podemos deixar o encontro com Jesus, com a pessoa de Jesus, o encantamento por Jesus se esvair com o tempo. Esse é o grande problema, que muitas pessoas desistem da consagração, desistem do vocacional, desistem de qualquer serviço que se presta a Deus e à humanidade, em nome de Deus, porque se esqueceram do primeiro encontro. Nós temos bem claro, né, aquela passagem no Apocalipse que o Senhor diz: tenho contra ti que arrefecestes o teu primeiro amor. Nós muitas vezes, por causa do pecado, por causa da luta e do combate espiritual, por conta de decepções da vida, por N motivos, esses 3 eu coloquei, mas N motivos, nós temos a tendência a desanimar. Nós temos, como dizia, a tendência de muitas vezes nos esquecer deste primeiro amor, nos esquecer deste primeiro encontro com Jesus. A conversão no deserto contra os primeiros pecados, os pecados mais grosseiros, os pecados mortais, nós temos que sempre estar apoiados no encontro com Jesus. Nós sempre temos que estar apoiados na pessoa de Jesus, no amor, no fervor, podemos até assim dizer no apaixonamento por Jesus. Porque se nós nos esquecemos desse primeiro contato, desse primeiro ímpeto, na verdade, né, dessa primeira paixão por Jesus, lá na frente o nosso amor será muito vão, será muito pequeno, será muito pobre. Então, a luta no deserto vai simbolizar essa primeira conversão. Diz aqui o livro: a luta no deserto simboliza a luta da nossa primeira conversão. É o momento em que devemos lutar contra os pecados mais grosseiros, mais visíveis. A vida velha se mostra de maneira muito clara. E por que a vida velha se mostra de maneira tão clara no primeiro momento que nós temos o encontro com Jesus? É curioso a gente pensar que quanto mais nós, e vocês sabem com certeza disso, né? Quanto mais nós nos aproximamos da luz, nós conseguimos enxergar as sujeiras que estão, talvez num vidro, num copo. Toda vez que nós nos aproximamos um copo da luz, nós podemos enxergar as suas impurezas, as suas imperfeições até mesmo do copo. Algumas mais grosseiras e as outras vão precisar de uma luz, de uma atenção especial. Quando nós nos aproximamos da luz que é Deus, Deus é a luz, quando nós nos aproximamos da luz infinita que é Deus, através do primeiro encontro com Jesus, nós já logo nos deparamos com a vida velha, com as situações que ainda estão no nosso coração, que são de maldade dentro de nós. Não porque nós somos ruins, mas é porque nós fomos criados dessa maneira. O hedonismo, o egocentrismo, o egoísmo, o amor e a busca pelo poder, nós temos tudo isso dentro de nós. As concupiscências falam muito forte dentro de nós. E nós nem sempre fomos criados num ambiente em que fomos levados para o Evangelho e pensar a mentalidade do Evangelho. Por isso que em nós, muitas vezes, muitas coisas destoam da vida com Deus. Muitas coisas são como, na verdade, uma contradição ao Evangelho. E aí nós podemos pensar que nós estamos muito errados e desanimar, e nós não temos mais jeito. É aí que entra a misericórdia de Deus. A luta no deserto é o lugar da misericórdia. A luta no deserto é o lugar em que nós somos forjados como filhos da misericórdia, como aqueles que são todos os dias alcançados pela misericórdia.
E se passamos para a luta no jardim, e se galgamos outras moradas, é porque Deus é misericórdia conosco. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque Deus é misericórdia. Este próprio revelar da vida velha em nós é a ação da misericórdia de Deus. Os inimigos se levantam com força para impedir que a alma persevere, e esta, por inexperiência, não sabe como se dão esses ataques, e muitas vezes fraqueja. É preciso, como nos orienta o Moisés Azevedo, que é o fundador da comunidade Shalom, iniciar esse caminho com passos firmes, com coragem, renúncia e disposição. A comunidade Shalom tem essas 3 palavras como palavras-chave mesmo, como palavras mestra de toda a vida espiritual dos membros. Coragem, renúncia e disposição. Nós, na comunidade Virada Radical, podemos ter claro alguns passos para lutar, para essa luta no deserto e também a luta no jardim. O primeiro passo é a oração. Nós precisamos ter uma constante vida de oração e crescer nessa vida de oração. Desejar, buscar, levar a sério a nossa vida espiritual, como já vimos em outro módulo. O segundo passo, que na comunidade é muito forte, é a formação. Nós precisamos ter um coração de formando, querer ser formado, querer se abrir, ser transparente na formação, desejar a formação. Terceiro passo é a transparência. Nós precisamos aprender a falar a verdade, a encontrar com a nossa verdade e partilhar a verdade. Então a transparência nos ajuda contra os pecados que nos impedem de crescer na graça de Deus e nos fazem fraquejar na vida vocacional, que nos fazem fraquejar na busca da vontade de Deus. Um outro passo que é muito importante é a oração comunitária. Nós precisamos rezar juntos, rezar uns pelos outros, pedir a oração dos nossos irmãos, rezar pelos nossos irmãos e pedir que eles rezem por nós, nos ajoelhar na frente dos outros e pedir que imponham as suas mãos sobre nós e orem por nós, nos deem palavras, nos direcionem também. Nós achamos que isso é obra só do formador pessoal, ou no caso do vocacional, o acompanhador vocacional. Não, nós somos uma comunidade, nós temos irmãos e precisamos contar uns com os outros. Então a oração comunitária, a partilha, mas mais ainda, a oração comunitária, a oração uns pelos outros, ela nos leva a uma fortaleza no combate. Ela nos ajuda a enfrentar essa luta no deserto. O nosso fundador tem uma parte nos escritos que ele faz, chamado Fundamentos, que fala uma parte muito profunda sobre o deserto. No próximo módulo vocês vão encontrar essa parte na apostila. Mas o nosso fundador tem caro ao seu coração a palavra do deserto, o deserto, porque na nossa palavra fundante, Jesus se encontra com a samaritana no deserto da Samaria. Para o nosso fundador e também para outros homens e mulheres de Deus, né, que também já interpretaram esse estado, né, essa palavra, essa situação do deserto, entendem que o deserto é o lugar da tentação, é o lugar da luta, mas também é o lugar do encontro com Deus. Lembrem que Jesus foi tentado no deserto, mas foi para o deserto pela ação do Espírito. Não foi para ser tentado, mas foi para encontrar com Deus. O povo andou no deserto para encontrar a vontade de Deus. Você, como vocacionado, precisa entender que para chegar à vontade de Deus, nós precisamos passar pela luta no deserto. Nós precisamos lutar contra aquelas tendências mais fortes. Nós sabemos que a luta contra as nossas paixões, ou defeitos dominantes, ou concupiscências não,
mas contra os nossos pecados dominantes, ela se arrasta quase, né? Se estende por toda a nossa vida. Mas nós precisamos, no primeiro momento da nossa conversão, no primeiro momento da busca com Deus, após esse encontro pessoal com Jesus, ter uma profunda luta contra as concupiscências mais fortes dentro de nós, contra aquilo que nos afasta da graça de Deus, contra aquilo que é pecado mortal dentro de nós e que ainda nós não conseguimos vencer. Nós precisamos lutar no deserto, contando com a graça de Deus. Lembrem que no deserto nós encontramos uma infinitude de irmãos. Nós temos no deserto vários santos que passaram por eles, como Santo Agostinho, Santa Maria Madalena e tantos outros santos que viveram uma profunda e radical conversão de grandes pecados, mas que se voltaram para o jardim, que deram frutos para Deus e que hoje são santos. Isso basta, não é verdade? No seu coração, por um instante, escreva aí no seu caderno ou no papel que estiver mais próximo de você o que você precisa e quais são as lutas que o Espírito Santo já coloca no seu coração, que você tem lutado e precisa continuar lutando na luta do deserto. Depois de ter anotado aí, você pode partilhar com o seu formador ou você pode partilhar também com algum irmão. A luta no deserto, então, é essa luta que nós denominamos a luta contra os pecados mais grosseiros, né? O jardim, antes de tudo, é um lugar da intimidade com Deus. Nós sempre nos lembramos do jardim do Éden. Nós nos lembramos também do jardim da cruz, né, do Calvário. Nós nos lembramos também do jardim do Cântico dos Cânticos. Então o jardim é o lugar da intimidade com Deus. Aqui no Cântico dos Cânticos, no capítulo 7, diz assim, no versículo 12 e 13: Vem, meu bem-amado, saiamos ao campo, passemos a noite nos pomares, pela manhã iremos às vinhas, para ver se a vinha lançou rebentos, se as suas flores se abrem, se as romanzeiras estão em flor, ali te darei as minhas carícias. Então é no deserto que nós damos toda a prova de amor a Deus, de amor ao nosso amado, aquele que, após o primeiro encontro, nós nos enveredamos e passamos pelo deserto, para no jardim provar todo o nosso amor, viver toda essa história de amor. Como dizia Santa Elizabeth da Trindade, remontando Santa Teresinha do Menino Jesus, viver de amor. Viver de amor. Nós somos chamados nessa luta no deserto, na luta no jardim, né, o jardim que representa assim mais profunda intimidade com Deus, aquela esponsalidade. Nós sabemos que no carisma da comunidade tem uma palavra, né, que nós trazemos e herdamos da grande influência que a comunidade Shalom tem sobre nós, que é a missionariedade esponsal. Na verdade, na comunidade Shalom é a esponsalidade missionária, né? Mas na nossa comunidade a missão nos lança para o amor a Jesus. E a missão é o alimento de amor a Jesus. Na comunidade Shalom, o amor a Jesus transborda em missão. E na nossa comunidade, a missão nos leva a amar com mais fervor a Jesus. Então, estando em missão, estando no dia, não só em missão quando nós falamos de ações de evangelização, mas nós falamos no nosso dia a dia, no ordinário da nossa vida. Nós alimentamos aí o amor a Jesus e essa luta no jardim. Se a luta no deserto era contra aqueles pecados mais grosseiros em nossa vida, era a nossa primeira conversão e o momento em que por primeiro começamos a seguir Jesus, lutar no jardim significa a segunda conversão.
uma luta mais sutil contra os pecados mais escondidos e mais entranhados em nós. Eu posso até afirmar e dizer que a luta no jardim é um pouco mais difícil. Por quê? Porque nós estamos muito permeados pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, e nós conseguimos identificar muito bem. Então a luta no deserto contra aqueles primeiros pecados, contra as primeiras fraquezas, contra os pecados maiores, mais grosseiros, nós conseguimos identificar muito claro. Agora, a luta no jardim é uma luta de conversão da mentalidade, daquilo que o mundo já conseguiu estragar dentro de nós. A mentalidade do prazer, o desejo de ser visto, de ser querido, de ser olhado. A mentalidade de se apoiar no dinheiro, na segurança, nos confortos, na intelectualidade, ou até mesmo a falsa inocência de não ter esses pecados, de estar muito santo e, na verdade, escondendo pecados mais sutis e que ferem mais o coração de Deus e o coração dos nossos irmãos. A luta no jardim é uma mudança radical de mentalidade. A luta no jardim é uma mudança radical nas nossas posturas, no nosso jeito de falar, nos nossos jeitos de se relacionar com os nossos irmãos, naquele perdão que nós ainda não queremos e não conseguimos dar, mas uma mudança radical da nossa vida e da nossa mentalidade ao Evangelho. Ou nós somos ou não somos de Deus. E o jardim evidencia isso. É a luta pelo amor a Jesus. É a luta pelo amor a Deus. Aqui diz Eduardo de Oliveira, lutamos contra nós mesmos. Temos que usar de grande violência interior, a conhecida violência de coração, imprescindível para se entrar no reino de Deus. Nós muitas vezes falamos da violência de coração e nos assustamos. Nos assustamos porque é muito radical, porque é muito forte. A conquista das virtudes, se vocês querem se aprofundar nisso, é algo que nós achamos que está muito longe de nós, está muito distante, porque nós somos ainda muito pecadores. Mas nós precisamos nos lembrar que as virtudes são os primeiros frutos da misericórdia. Nós somos filhos da misericórdia e as virtudes são estes primeiros frutos. Nós precisamos nos lembrar sempre que essa luta no jardim nos leva às virtudes, nos leva a dar provas de amor a Deus e amor ao nosso irmão. Isso é fruto de misericórdia. Eu penso que nós muitas vezes nos esquecemos da fidelidade do amor de Deus por nós. Nos esquecemos da fidelidade do amor que Deus cuida de nós. E o quanto Ele pode, assim ou não, nos levar à santidade e às virtudes. O quanto Deus, em sua misericórdia, nos alcança. O quanto Deus, em sua misericórdia, nos gera, nos gesta no amor e na misericórdia. A luta no jardim, ela revela uma coisa, que é a grande estratégia deste tempo. Precisamos gastar tempo com Deus. Precisamos gastar tempo na oração. Precisamos gastar tempo na adoração. Precisamos gastar tempo lendo. Precisamos gastar tempo com Deus. E aí revela a nossa grande fraqueza. Nós temos tempo para tudo, para todos, para socorrer todo mundo. E nós nos esquecemos do tempo para o relacionamento com Deus.
eu acho que ficou claro para nós essa luta no jardim e no deserto. Eu quero somente terminar aqui falando sobre os 3 inimigos da alma. Falei muito sobre a luta no jardim e no deserto e acabei me esquecendo que precisava falar sobre a luta contra os nossos 3 inimigos da alma. São João da Cruz, no livro que ele escreve, Cânticos Espirituais, na verdade, grandes poemas que ele escreve, ele diz assim na canção 3: buscando meus amores, irei por montes e ribeiras, não colherei as flores, não temerei as feras, e passarei os fortes e as fronteiras. Eu sei que vocês não gostam muito de São João da Cruz, e muita gente não gosta porque não entende o que ele fala. Aqui ele falou dos 3 inimigos, e vocês vão entender. Vou repetir até a canção. Buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras, não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e as fronteiras. Ele fala aqui dos 3 inimigos, e nós vamos entender um pouco quais são estes inimigos. O primeiro inimigo, e um dos mais fortes, existe o mais forte, mas um dos mais fortes é o mundo. São João da Cruz chama o mundo de feras. E aí ele fala aqui no Cânticos Espirituais, na canção 3, então, por que chama-se feras ao mundo? Porque a alma que começa o caminho de Deus, este mundo se lhe afigura na imaginação como feras bravias e lhe fazem ameaças. É muito parecido com o medo que nós às vezes temos de cães raivosos, né? Cães muito grandes ou muito... de um pitbull, por exemplo. Ele nos traz uma ameaça mesmo que ele esteja atrás de uma grade. A gente passa às vezes, né, e muda até de calçada, porque tem medo daquele cachorro conseguir passar pela grade e me atacar. Assim também o mundo faz com a gente. O mundo, mesmo que esteja atrás das grades, mesmo que não apresente real perigo para nós, ele nos amedronta. Nos amedronta com várias tendências e com várias ideias. Das seguranças, de perder as pessoas, de perder os prestígios e de tantas ideias que o mundo, que as tendências do mundo, que as modas do mundo nos incita a pensar. A ameaça dessa primeira fera muitas vezes está na falta de confiança em Deus. Quantas pessoas deixam de rezar porque precisam trabalhar muito, porque precisam sustentar a sua casa, ou porque querem guardar dinheiro para um futuro. Mas se esquecem da palavra de Deus, se esquecem da providência que é para hoje, se esquecem do que Deus diz e pensam como mundanos. Pensam como pessoas do mundo, como se estivessem do outro lado da grade, a ponto de serem mordidos por aquele cachorro do desemprego, pelo cachorro da fome, da miséria. Nós muitas vezes pensamos, meus filhos e irmãos, como mundanos, porque temos já enraizado esses pensamentos dentro de nós e pensamos como mundanos. É preciso ficar atento contra esse primeiro inimigo e lutar contra ele, mesmo que a gente perca amigos, mesmo que familiares nos virem a cara, mesmo que a gente entre numa instabilidade emocional. Mas é preciso se enveredar de verdade contra esse inimigo e se enveredar pelo caminho de Deus. A segunda ameaça é porque aqui o livro coloca várias coisas.
né, várias coisas que o mundo pode fazer contra nós. Eu acho que vocês já entenderam, não vou precisar ficar aqui sendo tão explícito com algumas coisas. Mas também, em outro momento, nós podemos partilhar e o Espírito Santo, tenho certeza, irá te formar nesse sentido. O segundo inimigo da alma é o demônio. E vejamos o que São João da Cruz nos diz quando fala dos fortes. Primeiro, as feras. Segundo, os fortes. Aos demônios, segundo inimigo, chama fortes, porque com grande força procuram tomar a passagem deste caminho. Dá-lhes também este nome por serem suas tentações e astúcias mais fortes e duras de vencer e mais difíceis de descobrir que as do mundo e a carne. Na verdade, o inimigo não é o demônio, perdão, não é o inimigo mais forte. Eu acho que é a hora, né? A hora já está fazendo eu ficar meio perdido, mas vamos lá. O demônio não é o inimigo mais forte que nós temos. É mais forte do que o mundo, porque na verdade o demônio rege o mundo. O príncipe das trevas é quem rege essas tendências do mundo, mas não é mais forte do que o outro inimigo que nós veremos lá na frente. Eles são chamados de fortes porque fazem dura resistência a Deus e a sua vontade. São muito astutos. Não podem ser vencidos por nenhum poder humano. E o demônio é ele o nosso inimigo por excelência, desde que conheceu o plano de Deus acerca do homem e da salvação da humanidade. Nós temos então esse grande inimigo, que é o demônio. Não é o mais forte, mas é bem forte. E nós sabemos da força que o inimigo de Deus tenta. O demônio, ele tenta de todas as maneiras nos fazer perder o caminho e nos adestrar a Deus. Nos acostumar com Deus, nos acostumar com a oração, nos acostumar com a missa, perder o sabor da novidade da graça. O demônio quer nos distrair. O demônio procura nos fazer perder o caminho, nos acostumar com Deus e nos distrair de Deus e da sua graça. Fiquemos atentos a essas 3 tentações fortes do demônio contra nós. Para isso eu indico um livro muito bom. Eu agora não me lembro o autor. É Cartas de um Diabo ao seu outro aprendiz. Não é do C.S. Lewis, não. C.S. Lewis é o primeiro e é muito bom. Mas Cartas de um Diabo ao seu outro aprendiz, ou de um outro diabo ao seu aprendiz. É um livro de capa vermelha. E ele, quando eu li, me fez muito bem. Fez muito bem porque me fez abrir os olhos para as tentações e para mesmo a astúcia do demônio. Mas é preciso ter um pouco de inteligência para ler esse livro. Porque, na verdade, esse livro é como se o demônio estivesse escrevendo cartas de um diabo ao seu outro aprendiz. Uma coisa assim. É como se o demônio estivesse escrevendo cartas ao diabo, a um outro demôniozinho, né, que está na escola ali dos diabos. E aí, às vezes a gente se confunde, porque o demônio trata Deus de inimigo. E como a gente tem a mania de chamar o demônio de inimigo, a gente fica confuso algumas horas, né? E como a gente esquece que as coisas são ao contrário, né? Porque é o demônio falando, não é Deus. Mas é um livro excelente para conhecer as estratégias do demônio contra a nossa alma e contra o mundo. Como ele age. Eu fiquei muito impactado quando eu li o capítulo sobre as músicas. Quando falava sobre música e quando falava do que o demônio faz contra a adoração e a liturgia. É bem interessante. Vale a pena a gente adquirir e conhecer um pouco mais.
O demônio pode introduzir pensamentos, imagens ou recordações, porém não pode introduzir-se em nossa vontade. Podemos ser tentados, mas ao final fazemos o que queremos. Nem todos os poderes infernais podem forçar alguém a cometer o mais leve pecado, vai dizer o padre Forteia na Suma Demoníaca. Agora, o terceiro e o mais forte inimigo. Porque este inimigo, nós convivemos com ele, nós moramos com ele e temos uma grande amizade com ele, que é a carne. O terceiro inimigo da alma é a carne, que São João da Cruz chama de fronteiras. Então, o primeiro são as feras, o mundo, no caso, que procura nos amedrontar com as suas ameaças e procura nos morder com as suas ameaças. Segundo, são os fortes, os demônios, porque são fortes, são espíritos, são anjos, são espíritos, puramente espíritos. Então, não tem carne como nós, então são muito inteligentes e são fortes, por conta da graça de Deus que não lhes foi tirada. E a carne, que são as fronteiras, aonde nós nos esbarramos, quase dizer as fronteiras do castelo, da onde entra e sai todas as coisas. Disse também a alma que passará as fronteiras. Essas significam, como dissemos, as repugnâncias e rebeliões naturais da carne contra o espírito, vai dizer São João da Cruz, remontando Gálatas, no capítulo 5. A carne representa aqui toda a tendência humana ao pecado, a inclinação ao mal de que falávamos no início e que chamamos concupiscências. A carne é aquele inimigo que quer nos manter presos ao chão, que não permite que alcemos o livre voo dos filhos de Deus. A grande luta da carne, a grande tentação da carne para nós jovens é a preguiça. É o amor ao prazer, óbvio, que no fundo do fundo é a preguiça. A preguiça como essa tristeza, que vai dizer o compêndio da teologia cética e mística, uma tristeza de fazer o bem, uma letargia em reagir à graça de Deus e ao mundo. A carne a todo tempo quer ser adulada, quer ser querida, quer ser acariciada, quer ser cuidada. E cuidado com essas tendências. Para amar ao outro é preciso me amar primeiro. Nós ouvimos isso muito e ouvimos até de padres, ouvimos até de gente famosa. Nós precisamos ter uma autoestima elevada para que nós possamos amar os irmãos. Isso nada mais é do que adular a própria carne. Isso nada mais é do que dar alimento para a própria carne. E como nós vencemos a carne? Pela mortificação, pela penitência. O jejum não mata ninguém. Uma penitenciazinha não mata ninguém. Uma mortificação não mata ninguém. Pelo contrário, nos ensina o caminho do céu, o caminho da violência de coração, o caminho da luta pela vontade de Deus. Você, meu querido vocacionado, eu acho que a cabeça deve ter ficado cheia depois desse longo vídeo sobre esse quarto módulo. Mas você, meu querido vocacionado, não desanime. Não desanime de amar a Deus, de ser santo. Os grandes santos nos ensinam isso. Não desanimar de nós mesmos. Que você possa colocar dentro do seu coração que o caminho dos santos e a santidade, o caminho das virtudes, são para todos os batizados, como vai dizer o Concílio Vaticano II. É para cada um de nós, como diz a Lumen Gentium. É para cada um daqueles que foram chamados por Deus. Porque a santidade é uma vontade de Deus
a nosso respeito. Que Deus te abençoe imensamente. Que Nossa Senhora e Santa Teresa d'Ávila possam vir ao seu socorro do seu coração e ao socorro da sua vida. Conte comigo, conte com os irmãos já consagrados da comunidade, conte com cada um de nós e dos santos que são baluartes da nossa comunidade e querem nos levar à santidade e ao céu. Deus te abençoe, que Nossa Senhora sempre os cubra com o seu manto.